E aí, galerinha, chegando aqui a professora Tabita para mais uma aula de NBAZ. É isso mesmo. Essa que é a nossa aula 5.1. Meninos e meninas, nós estamos aí caminhando dentro da unidade 1. E como vocês já observaram, a gente vai começar a explorar esse universo da pecuária, que muitos dos nossos queridíssimos estudantes já têm uma boa experiência, uma boa vivência de tudo isso, né? E aí a gente fica muito feliz de poder ter aquele feedback de vocês, né? Os professores aí sempre estão ali antenados conosco, vão lá no nosso privado e passam as fotos, mostram o material que vocês estão produzindo. A gente fica tão feliz, tá bom? E como eu sempre estou dizendo aqui, qualquer dúvida em relação à atividade extraclasse, ó, pede socorro, que nós estamos aqui disponíveis para vocês, tudo bem? Tenho certeza que, como todas as produções dos nossos estudantes da mediação tecnológica do estado de Rondônia, vão arrasar como sempre, não é verdade? Então vamos lá para a nossa aula 5.1. Nós vamos falar então aí sobre a pecuária, né? E dentro desta temática maravilhosa, pronto, agora foi, né? Nós vamos aí falar então o que é a pecuária, né? As modalidades de produção que nós temos dentro da pecuária. Professora, como você falou, nós temos várias vivências em relação a isso, os diferentes tipos de criações, não é? Mas dentro da nossa aula, a gente bate um papo bem legal para que você comece a se familiarizar com algumas terminologias que são tratadas dentro do estudo, né? Da questão da zootecnia. Então, são aquelas ciências que são voltadas especificamente para esse cuidado, essa manutenção e esse sistema de produção que nós temos no nosso estado, né? Como em todo o Brasil, onde você tem aí esse ramo, né? E, claro, que a gente não pode deixar de atender esses avanços produtivos, mas sempre estando antenado, tá? Com o meio em que nós estamos inseridos, ou seja, o meio ambiente. Eu não tenho como me desvencilhar disso. Para que eu consiga usufruir de todos os benefícios, todos os recursos naturais que o ambiente me fornece, eu preciso ter todo um foco de atenção e cuidado com esse meio. Tudo bem? Então, ali, a pecuária, a gente está no estado cujo ramo da pecuária é extensivo, né? Ou seja, já tem um histórico abrangente, a gente vem acompanhando aí, o professor Gerson vai entrar também com vocês falando sobre essa linha do tempo, né? E aqui a gente vai dando início, tá bom? E a gente sabe que é um ramo muito importante no nosso estado, que vai influenciar no nosso PIB, né? E a gente vai discutir isso aqui durante a aula. Vamos lá então para essa conceituação. A palavra pecuária, ela vem do latim pecus, que significa cabeça de gado. Então, quantas cabeças você vai começar a sua produção, seja de corte ou leiteiro, né? Ela é praticada desde o início do período neolítico. Olha lá os professores de história, desde esse período, ou seja, desde a pedra polida, gente. O homem, quando começou a se estabilizar, porque no início eram nômades, andavam, exploravam uma determinada área, quando os recursos começavam a se tornar escassos, eles migravam para outras áreas e assim foi até o momento que eles tiveram muitas questões de enfermidades, né? Tiveram muitas perdas com animais que acabavam, reagindo contra essas pessoas, e eles começaram a refletir e pensaram, nós temos que procurar um lugar de abrigo. Então começaram a viver em cavernas, e aí foram começando a se estabilizar. E aí eles perceberam que para se estabilizar no local, você tem que ter uma moradia para te passar essa segurança, e essa segurança também tem que vir na questão alimentar. E aí eles precisaram começar a plantar e criar, começaram o processo de domesticação de algumas espécies, e assim foi, né?
Quando o homem teve essa necessidade de domesticar o gado para a obtenção da carne e do leite, aí sim ele estabilizou-se. A pecuária, ela ocorre geralmente na zona rural e é destinada à produção de alimentos, tais, como a gente bem conhece, carne, o leite, o couro, a lã. Ao longo das nossas aulas, vocês vão ficar bastante atentos e algumas dessas criações não são tão... algumas comunidades não estão tão familiarizadas, mas aqui dentro da NBZ, da Mediação Tecnológica, a gente aborda todas elas, tá bom? E aí a gente vai explorando como que isso poderia ser utilizado, quais seriam os benefícios, quais são os recursos, né, que seriam interessantes para a sua comunidade, tá bom? A pecuária é uma atividade ligada à criação desse gado e de outros animais, e esse ramo produz importantes matérias-primas, né? Como, né, aqueles que vão abastecer as agroindústrias, através de carnes para os frigoríferos, através da pele para a indústria de couro, através do leite para os laticínios e muitos outros. A gente vai ver aqui que existem tipos de criações que vão fornecer materiais, matéria-prima, até para a confecção aí de artesanato, né? Então é muito interessante como que a gente consegue fazer essa exploração. E lembrando que quando a gente... Essa palavra exploração é um pouco pesada, né? Mas a gente utilizar esse recurso de forma que... O que tem que ser pensado muito? Deixa eu vir para cá, para a telinha. O que se tem pensado muito em relação às criações, né? Quando você é voltado não com aquela produção exacerbada, não com aquele foco individualista, mas num coletivo. E quando a gente começa a pensar no coletivo, a gente começa a pensar num bem comum, né? Tentar amenizar os sofrimentos de animais, então causar um ambiente, ou promover, né? Causar não, promover um ambiente de bem-estar do animal e também bem-estar da pessoa, do trabalhador que está ali diariamente lidando, né, com aquelas tarefas. Então, a palavra exploração, ela tem que... Você tem que... o produtor, o criador, o pecuarista, ele tem que pensar nessas temáticas de benefícios recíprocos, né? Tudo bem? Então vamos lá, voltando para a nossa telinha. Pecuária integrada à agricultura. Você pode se perguntar, mas dá? Existe? Como, né? Essa integração, normalmente ela está sendo direcionada, né, para a alimentação. Então, a gente vai falar muito disso e o professor Jefferson gosta bastante de tocar sempre nesse assunto. A chave dele a palavra-chave dele é quem cria, planta, não é isso? Porque o animal, ele precisa se alimentar. E aí fica mais tranquilo quando você planta e você trabalha com essa alimentação, né? Seja para gado de corte, leiteiro, aí você tem ali, a gente vai falar sobre os processos de silagens e tudo, ou então você fazer uma modificação na alimentação, né, no período de estiagem muito acentuada, então você está sempre ali manuseando essa agricultura também, né? Olha aqui, na ração para bovinos, na produção leiteira que necessita da cana-de-açúcar e capim cultivados, tá? E às vezes as fezes dos animais, elas servem como adubos naturais no cultivo de algumas culturas, assim como as hortas, certo? Então a gente tem tanto na parte da alimentação, por meio das rações ou diretamente na área de pastagem, e também nós temos a questão de algumas plantas serem destinadas para organizar a produção de adubos naturais, né, que vão servir aí para suas hortas. Você pode ter uma agrofloresta, né, uma próxima aí da sua casa, esse ambiente com vários tipos de culturas. E isso já vai beneficiando aí essa produção desse adubo para você ter um próprio insumo sendo produzido dentro da sua propriedade para essas hortas, tá bom?
Dentre as muitas fontes de renda derivadas da pecuária, destaque-se a produção da carne, claro, leite e os ovos. Então, normalmente, quando a gente fala de pecuária, a gente lembra sempre de aves e de gado, tá? Devido a essa riqueza de produção que nós temos aí. E sempre quando a gente fala no empreendimento, a gente tem que lembrar que esse empreendimento, ele tem que ter uma demanda. A demanda, deixa eu vir para cá de novo. A demanda é aquela necessidade, deixa eu ver meu diretor. Essa demanda vai sempre estar relacionada com o que a minha região deseja, o que ela tem necessidade. E aí eu vou atendê-la conforme essa necessidade, tá certo? Então, é sempre essa ou essa via de mão dupla, né? Eu vou produzir aquilo que vai ter uma saída e vai, consequentemente, me dar um retorno financeiramente falando daquilo que eu estou produzindo, porque quem produz, né, quem cria, quem planta, tem os seus gastos, tem as suas perdas, né? Então, quanto mais eu utilizar meios de reduzir essas perdas, tá? No caso, morte de algum animal ou deformações que possam me acontecer na gestação dos filhotes, enfim, e também nas perdas da agricultura, eu tenho que fazer o meu planejamento tem que pensar tudo isso para que eu minimize o máximo possível, porque não dá para esgotar também, né? Mas o máximo possível dessas perdas. E aí, quando a gente fala aqui dessa produção mais enfatizando ovos, carnes e leite, é dessa demanda que nós, como brasileiros rondonienses, temos, né? Na nossa região. Tudo bem? Pode voltar lá, diretor. A carne, ela exerce a principal função na produção agroindustrial e, nesse sentido, os animais consumidos são. Então, a gente está falando de quê? Carne, tá bom? E aí, a gente utiliza a carne tanto de bovinos quanto de suínos. Essas são as preferidas, né? Estamos no ranking aí. Bovinos e suínos são a predileção. Porém, a carne de bubalinos, ou seja, de búfalos, também é apreciada por algumas pessoas. Ovinos, caprinos, tá? Galináceos, né? Então, eu acho que é o terceiro aí. Bovinos, suínos e galináceos são as preferências aí que nós temos, tá bom? A segunda importante produção está ligada à produção leiteira. Nesse caso, são derivados de bovinos, então aqueles que vão estar ofertando essa produção leiteira. Nós vamos ter os bovinos, os bubalinos. A gente vai ter uma aula específica de bubalinos e a gente vai discutir sobre isso, tá? Sobre essa qualidade proteica, né, desses animais, desses búfalos, certo? Os ovinos e também os caprinos. Certinho? Vamos seguindo. Opa! A pecuária. Então, o terceiro tipo de produção mais importante é o de ovos. Então, a gente falou de carne, do leite e agora dos ovos, tá bom? Provenientes da criação dos nossos galináceos. E aí a gente tem uma variedade muito grande, uma riqueza muito grande de espécies, né, que sofreram alterações, modificações, melhoramentos genéticos para que nos forneça um produto de maior qualidade. Então, quando a gente fala disso, tanto na ave quanto todas as outras criações, né? Nossas empresas aí têm melhorado muito nesses quesitos, né? E, por último, os animais de montaria. Ai, que legal! Quem trabalha aí com gado, que tem que percorrer, porque a gente sempre lembra aqui, quando você cria, você precisa de toda a atenção possível, certo? E aí, você percorre o seu pasto, a sua área de pasto, que é extensa, né? E aí, fazer isso tudo a pé
e todos os dias, ou mais de uma vez no dia, pode ser cansativo. Então, monta-se. Hoje em dia, é uma deixa legal, né? Porque a gente teve um dos anos aí atrás, eu não vou me recordar bem qual foi o ano, mas a gente teve uma aluna que ela fez, né? A gente propôs uma atividade lá e ela ia fazer a vistoria lá do passo dela de moto, gente. Ela nos levou, outros levaram a gente de garupa lá numa carroça. Foi muito interessante essa atividade, tá bom? Se vocês quiserem mandar pra gente aí um feedback desse jeito, fazendo vocês na lida, e não se acanhem não, pode mandar, tá bom? Então, a gente pode utilizar os equinos, os muares e os assininos, mulas, jumentos, enfim, tá bom? Pecuária, os tipos de especializações produtivas na criação animal. Então, agora a gente vai especificar cada tipo de pecuária, tudo bem? Então, vai registrando isso aí. Os tipos de especializações produtivas das criações animais. Pecuária de corte é aquela que você vai destinar-se à produção de carne, tá? Pecuária leiteira, obviamente, a produção desse maravilhoso. Tem gente que descarta o leite. Eu amo leite, tá, gente? Amo leite. Pecuária de lã. E aí você tem na criação de ovinos e caprinos que vão oferecer essa lã. Existem, existem espécies que tem a pelagem dele parece de cachorrinho, né? Bem rente mesmo ao pelo. E essas espécies, elas são preferidas para determinadas regiões onde a temperatura é muito quente, né? Como o nosso estado aqui. E aí, nas regiões do Nordeste também, tá? Então, cada região vai ter uma espécie que vai atendê-la melhor, ou seja, ela vai estar mais adaptada ao clima, às adversidades que possam vir a acontecer na questão nutricional e de algumas enfermidades, tá bom? Porque elas são mais resistentes a determinadas doenças, tá? Equinocultura, que é a criação de cavalos. Essa equinocultura, ela é bem interessante, né? Agora me passou uma situação aqui que a gente poderia fazer algumas ternas em relação a isso. Que existe, deixa eu vir aqui, ó. Existem muitos equinos, muitos cavalos que são utilizados hoje para aquela situação da terapia, né? Com pessoas que têm alguns tipos de transtornos. E aí eles são levados nesses locais. Gente, e já foi comprovado cientificamente, né? É muito interessante essa aproximação desses animais. Quem cria cavalos sabe. Eu não sou criadora de cavalos, não. Mas já assisti muitos filmes aí na minha infância, foi por isso que eu fui me apaixonando pela biologia, pelo animal. Eu amo animais. E esses animais, não é qualquer pessoa que consegue de primeira montá-los, não é qualquer pessoa que consegue alimentá-los. Então, você tem que ter tipo assim, né? O pessoal está dizendo que é uma alma pura, sabe? Uma coisa assim, uma troca muito interessante que acontece entre esses animais. E aí, por isso mesmo, eles são utilizados aí para essas ecoterapias, né? Que aí as crianças vão se familiarizando aos poucos e eles vão mudando de fato, né? Eles vão alterando o seu comportamento em relação a esses animais. Eles conseguem perceber o outro e cria-se uma ligação muito forte. E a criança acaba desenvolvendo, né, comportamentos melhores, mas bem adaptados devido a essa parceria aí. É muito legal. Vamos lá, então, de novo? Aí, a suinocultura, que é a criação dos porcos, tá? Outra paixão do professor Jefferson, apicultura e suinocultura. E a avicultura, que é a criação das nossas aves, que a gente vai falar aí de várias espécies, então, tá? Nós temos também a cunicultura. Vocês já tinham ouvido falar disso? Pois é, a cunicultura é aquela que vai se debruçar sobre a criação de coelhos. Pense nos bichinhos danísticos, né? E a gente vai ver isso aí em cada uma dessas aulas. A gente também vai falar sobre apicultura, né? Criação de abelhas e os produtos que são originados a partir dessa criação. Piscicultura, aí é a paixão da professora Dani Brasil. Criação de peixes, tá bom?
Vamos lá, falando um pouquinho dessa caprinocultura. Ela é o principal produto, né? O cabrito, com peso aí de 18 quilos a 20 quilos, 5 meses de idade e tem uma excelente carcaça, tá? Na ovinocultura, a gente já falou aqui, produção das lãs, né? E são animais dóceis em relação a outras criações, tá? Mas são bem adaptados, eles podem estar ofertando esse tipo de produtos, né? A avicultura, que é aqui no nosso estado também é bastante expressiva, né? Em relação a outras regiões, tá? Então, a gente tem várias espécies, vários melhoramentos, várias técnicas, porque quando a gente fala de aves, gente, são animais delicados, né? São animais delicados a níveis de sons, a níveis de doenças, né? Então, sons sim, porque quem cria sabe que nas aves de postura, você tem que ter todo um cuidado, toda uma atenção para a criação delas, para esse manejo diário com essas aves, tá? No ambiente, para recebê-los bem esterilizado, e a gente vai ver isso durante as aulas. Aí a gente tem os coelhinhos, a cotunicultura, então também não é tão expressivo no nosso estado, mas a gente tem algumas criações, tá? E normalmente eles são muito utilizados, algumas espécies utilizadas muito para pets, né? Como pets, não para a criação e produção em si. Mas existem regiões e a gente tem alguns criadores também aqui no nosso estado. Tem pessoas que gostam da carne de coelho, né? Eu nunca comi, mas enfim, tá? A cotunicultura, que são as codornas, e são aves pequenas, né? E que tem o seu aproveitamento em relação a espaço muito grande, tá? São aves também que você pode utilizar aí, né? Tanto a carne, né? Os ovos e também utilizar aí a sua cama, né? Do aviário delas aqui, para fazer um material para a agricultura também. Desde que esses resíduos, né, das fezes desses animais sejam cuidadosamente tratados, tá bom? A apicultura, né, onde você vai ter o mel, o própolis, vários outros produtos originados aqui. E aí a gente viu também, dentro de uma das eletivas, não vou me recordar agora qual foi o ano, que a gente falou daquelas abelhas sem o ferrão, né, que são muito comuns aí também em algumas regiões, tá? E dentro da apicultura, esses animais, gente, apesar de serem pequenos, mas eles são tão significantes para a nossa floresta como um todo. Eles são tão importantes, né? A gente sabe que são um dos agentes polinizadores, que a gente tem várias espécies polinizadoras, mas eles identificam, a presença delas identifica um ambiente em equilíbrio, identifica um ambiente onde você tem uma vegetação que está recebendo aquilo que ela precisa desse ambiente em relação a nutrientes do solo, ao crescimento, né? A todo o feedback que você vai ter dentro dessa estrutura florestal, tá? Criação de jacarés. Que se você é aí da região do Cuniam, você sabe muito bem. A gente sabe, não vou me recordar o nome da escola, mas alguns professores nossos, eu nunca estive aí, mas alguns colegas nossos já foram e visitaram uma escola em que, para entrar na sala de aula, você sobe uma escada e embaixo tem o quê? Um ninho de jacarés, tá? Desde que você, gente... Eu sempre falo isso aqui, eu conheci um profissional, né? Um astrozoólogo. Pode vir para mim, diretor? Diretor, vem para mim, por favor. Eu conheci um astrozoólogo que ele trabalhava com onças, né? Com mamíferos de grande porte. E aí ele falava assim para mim, né? Eu ainda era estagiária. E eu falava assim, caramba, quando você se depara com um animal desses, né? O que você faz, né? Eu falei, uai, eu respeito o espaço dele e ele respeita, consequentemente, o meu também. Então, desde que você
mantenha essa... Com todo mundo, né, gente? Não só com os animais selvagens. Mas desde que você tenha esse respeito desse espaço, desses limites, que você pode ir próximo e não ultrapassar, você vai ter uma adaptação muito boa. Esses animais são, sim, animais rústicos, né? São animais selvagens, mas que são tratados dentro das criações. Você tem como fazer manejos, e a gente vai falar durante essas unidades. Você vai perceber que para cada tipo de criação eu tenho um cuidado em relação ao manejo reprodutivo, né? Porque algumas das espécies, por exemplo, quando a gente falou ali da avicultura, aí tem os galináceos, mas a gente tem os avestruz. O avestruz é uma ave, né, que precisa de todo um cortejamento, precisa de uma situação para que ele realize as suas cópulas. Os jacarés também têm seus comportamentos em relação ao seu cio, o período de cio, e a desenvoltura que eles vão exercer durante a reprodução. As rãs, também vamos falar da ranicultura, também tem todo, porque são animais que entram dentro da pecuária, entram dentro dos sistemas, eles vão tentando se adequar ao sistema de criação, mas você precisa respeitar o histórico, a biologia de vida desses animais, tá? Alguns foram domesticados há muito tempo, então eles estão muito mais adaptados. Qualquer sistema que você colocá-los, eles vão responder de forma mais rápida e mais tranquila. Outros, não. Porque internamente, geneticamente, eles são mais selvagens, tá bom? Então vamos continuar aqui? Dia 14 de outubro, olha lá, olha que eu vou mandar para vocês. Presta atenção, aqui para mim, ó. 14 de outubro eu quero uma foto sua bem bonita, lá no ambiente onde você tem uma determinada criação aí na sua propriedade. Uma foto bem bonita fazendo um bannerzinho, vocês são muito criativos. Faz um bannerzinho e coloca ali, 14 de outubro é dia do pecuarista. E coloca assim, eu sou pecuarista. Tá bom? Eu vou esperar esse feedback de vocês aí, tá bom? Vocês mandam lá no grupo e a gente vai fazer umas postagens bem legais aí nos nossos Instagrams da vida, tá certo? Mas esse é o dia... braço. 14 de outubro comemora-se o dia do pecuarista. Então, vamos fazer se lembrar mesmo. Joga para mim a nossa próxima lâmina. Então, vamos entrar nas modalidades da produção pecuária. Olha lá. Corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação e reprodução dos animais domésticos com fins econômicos, tá? Esses animais são comercializados e abastecem o nosso mercado consumidor. Mas disso nós já sabemos, não é isso? A atividade pecuária ela é dividida de acordo com o nível tecnológico. Muito interessante. O nível tecnológico empregado na sua produção. E isso a gente está falando de quê, gente? Modalidades dessa produção. Nesse sentido, existe a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. Isso que vai ser diferenciado, então, é o aparato tecnológico desses dois sistemas de criação, tá bom? A pecuária ou na pecuária extensiva, esses animais eles vivem soltos em áreas extensas, sem maiores cuidados e o índice de produtividade ele é baixo. Porque esses animais passam boa parte do tempo caminhando, se deslocando, e isso, obviamente, tem um gasto, um consumo de energia. Então, para eles adquirirem um peso para um abate, ele é mais demorado, é o processo mais demorado, tá bom? Pelo fato de os animais serem criados livres, acredita-se ser mais indicado para a pecuária de corte. Cadê? Na pecuária intensiva, os animais são criados em cocheiras e vão se alimentar de rações balanceadas. Então, eu tenho que ter uma atenção maior para essa alimentação e aí eles vão ter o seu aumento na produtividade, além de receberem cuidados veterinários e sanitários. Os plantéis de animais de boa raça são selecionados a partir desse interesse de produção. Gente, o que essa lâmina aqui quer nos dizer?
que para que você tenha um sistema, implante um sistema intensivo, você precisa de todo um cuidado com a alimentação, o espaço desses animais. E aí, quando a gente fala de espaço, eu tenho que pensar o tamanho dessa minha criação, o tamanho ou o porte do animal em que eu vou colocar nesse sistema de criação. Então, eu tenho que ter um local adequado e, lembrando, hein, o bem-estar animal, tá? O bem-estar animal, um espaçamento que seja condizente com esse cuidado com esse animal que você está criando aí, tá? Vantagens e desvantagens na pecuária intensiva, tá? Aquela que você vai ter investimentos, os animais vão ficar ali confinados. Melhor seleção desse gado, maior controle do gado, então eu consigo identificar mais rapidamente, porque eles estão todos reunidos, se há alguma infecção, alguma doença e posso já separá-lo e tratá-lo mais rapidamente. Porque na hora, quando eles estão soltos, aí eu posso perder de vista algum que está ali meio adentado, vai ficar meio... vai ter um comportamento alterado devido a alguma baixa de vitamina, alguma situação, né? Maior controle da nutrição do gado, porque eu estou regulando aquilo que eles estão comendo, a quantidade e o tempo, tá bom? A necessidade de uma área menor para a criação, eu não preciso de grandes espaços, porém o ambiente onde eles vão ficar confinados precisa ter o suporte adequado para o tamanho dessa minha criação, do animal que eu estou fazendo aí, estabelecendo essa criação, tá? No caso intensiva. Vantagens e desvantagens da pecuária intensiva, sim, as desvantagens, maior investimento, mão de obra especializada para uso de técnicas e tecnologias avançadas, porque quando eu faço aquela seleção do gado, tá? Que a gente viu ali, ou seja, a qualidade desse animal em relação aos seus reprodutores, tá? Que características são importantes ali? E menor oferta de trabalho, porque eu vou ter aí a operação de algumas máquinas que vão limitar a quantidade de pessoas físicas, né? Vamos lá. Atualmente, técnicas de inseminação artificial e também de manipulação genética têm sido aplicadas na pecuária, gerando excelentes resultados na qualidade e na produção de carne, leite e seus derivados. Devido ao controle nutricional ser possível, é mais indicada para a pecuária leiteira. Então, quando eu tenho esse controle nutricional, eu posso ofertar um leite de melhor qualidade, um leite que vai ser ofertado aí, vai ser utilizado aí por vários consumidores para diferentes processos industriais, gente. O leite é só uma matéria-prima e você pode fazer queijos, pode fazer tantos outros produtos que levam o leite, tá bom? Então, as técnicas de inseminação e manipulação genética fazem com que haja esse aperfeiçoamento dessas produções e da qualidade desses produtos, tá bom? Benefícios da inseminação artificial e da manipulação genética. Em relação à inseminação artificial, o uso desta prática, além de garantir uma melhor seleção genética, pode evitar doenças e também manter as informações genéticas do melhor reprodutor, ainda que este morra. Olha que interessante. Então, é coletado esse sêmen deste reprodutor, tá? Para ser inseminados, eles são colocados no ambiente, né, baseado no nitrogênio, conservados e inseminados nas fêmeas, né, que são as matrizes ali, para que gere esses indivíduos com as mesmas características desse seu reprodutor, que era top de linha, porque ele passou por um melhoramento genético, tá? Em relação à manipulação genética, o ganho de peso pode ser mais rápido, é mais rápido. Há uma maior resistência a determinadas doenças, porque essa seleção desses genes é feita em cima disso. Transformam mais facilmente alimentos em carne e gordura. Transformam mais alimentos em carne e gordura, tá? E apresentam a carne mais macia. Quem não gosta, né, de uma carne mais suculenta, tá? A gente vai falar disso aqui mais pausadamente nas demais áreas, quando a gente estiver falando especificamente da pecuária, por exemplo, de corte, tá?
Calma o teu coração. Mas agora a gente vai falar da pecuária no ambiente, em relação ao meio ambiente onde nós estamos inseridos. É claro, a pecuária, gente, ela provoca grandes impactos ambientais. Como erosões provenientes do caminho que o gado realiza, né? São os trieiros, tá? No meio das nossas pastagens, que vão sendo lavados pela água e criando o que a gente chama de vossorocas. São aquelas fissões, né, no solo, rachaduras que abrem espaços muito grandes e vão prejudicando. Então, lá em casa eu não tenho gado, mas eu tenho 3 cachorros, gente. Onde eles fazem o caminho diário, onde eles correm mais, não tem nada, não cresce capim. Não dá. Por quê? Por causa desse pisoteio, por causa desse movimento. Imagina animais desses aí com quantos quilos, né? São animais muito pesados e eles andam sempre em grupo, tá? Estando um do ladinho do outro. Então, eles vão realmente fazendo essa alteração, impactando esse solo. E aí, dependendo desse solo, dessa região, você pode ter uma região mais arenosa, pode ser uma região mais argilosa. E se você tiver muita argila nesse solo, ele vai compactar mesmo. E todos os nutrientes desse solo vão ser levados com a água da chuva, escorrer. E aí, enfim, você vai ter um dano a esse solo, né? Outro problema está ligado à criação desses bovinos são as flatulências, né? Ou seja, os gases emitidos por esses animais, né? Como o metano, favorecendo o aquecimento global e o efeito estufa. Estudos, eles vão revelando aí esse processo. Por isso a gente falou ali nos sistemas agroflorestais, vocês lembram? Os SAFs? Pois é. Então, uma das reduções também está nessa problemática aqui. E também existem pessoas já trabalhando, empresas trabalhando aí com aumento do reflorestamento nessas áreas ou próximas, tá? Para poder fazer uma amenização. Só que nem todo mundo pensa assim, né, galera? É isso que a gente precisa desenvolver em vocês, uma consciência ambiental. E a gente tem aí alguns projetinhos que estão saindo do forno para a gente discutir sobre isso mais pessoalmente, tá? A agropecuária é utilizadora dos recursos naturais como o solo, a água, né? Com seu avanço e desenvolvimento intenso sobre os ecossistemas nativos, gera-se impactos ambientais de muita preocupação. Claro, gente, os nossos bens preciosos, o solo e a água, o ar atmosférico também como um todo, né? E todos esses gases, essas emissões, quando você queima, quando as indústrias, então, enfim, os nossos transportes, os veículos, automotores liberam tudo isso, vai tudo para a atmosfera. Há todo o processo de precipitação e isso poluindo os nossos corpos hídricos e por aí vai, né? Então é uma preocupação de fato. O foco para que fossem minimizados os impactos deveria ser direcionado às áreas já usadas, mas que estejam subutilizadas ou ainda degradadas e abandonadas. Aí entre os nossos SAFs, olha aí que importância e que riqueza essa informação, tá? Devemos respeitar a legislação, galera, ambiental. Devemos respeitar essa legislação ambiental, conservando as áreas de preservação, tá? Permanentes, além das nossas reservas legais. Galera, eu quero finalizar aqui a nossa aula com esse ponto de reflexão, tá? Existem reservas legais estabelecidas para proteger fauna, flora, tudo que ali está presente. E também existem as reservas permanentes. Mas a gente vai ter uma aula, né? Eu acho que foi no 3º ano que vocês viram uma aula. Pode rever lá essa aula também, que vai ser bem interessante. Rever não, que vocês estão no 1º. Gente, um beijo grande para vocês e a gente já volta com a nossa revisão, tá bom? Tchau!